Olá, meus amores, bom dia! Vamos iniciar mais uma semana, mais um dia de aulas e hoje com gramática, o uso do S, SS, cedilha, SC e S, cedilha. Quando nós devemos usar, essas letrinhas aí? Então, o S sozinho nós devemos usar no início das palavras, como por exemplo, sapo, sapato, sopa. Nunca usamos SS no início das palavras. No final das palavras, o S sozinho, ele indica o plural. Exemplo: carro, carros, ave, aves, termina com S. Usamos o S no final de algumas palavras que indicam adjetivos pátrios. Exemplo: José nasceu em Portugal, ele é português. No Canadá, além do idioma inglês, fala-se o francês. Também podemos utilizar o S, apenas um S, entre consoante e vogal com som de S. Vamos aí aos exemplos. Por exemplo, curso. Apenas um S entre uma consoante e uma vogal. Diversão, pensamento. Também utilizamos entre as vogais, e ele fica com o som de Z. Tem esse som aqui. Por exemplo, mesa, casa, aviso, tem um som forte, um som de Z entre as vogais. O uso do SS, quando devemos usar o SS? Sempre entre vogais, e ele vai ter um som de apenas um S. Por exemplo, se eu colocar na palavra pássaro só um S, fica pássaro. Então, eu utilizo o SS. Pássaro, osso, massa, missa. Então, vocês podem observar que tem dois S, mas som de apenas um S. Uso do cedilha. O cedilha é um sinal gráfico, uma minhoquinha colocada na letra C, criada pelos espanhóis para dar o som de S. Então, não utilizamos o cedilha antes das vogais E e I. Sempre utilizamos, antes das vogais A, O e U, para dar o som de S, nas palavras que recebem o cedilha. Por exemplo, moça. Moça, eu utilizo cedilha, mas tem som de S. Caroço. Criança, eu utilizei o cedilha em cada uma dessas palavras, mas elas ficaram com som de S. Nunca usar o cedilha no início das palavras e nunca usar com as vogais E e I, Acabou de falar. Então, antes de E e I, nós utilizamos o C normal. Por exemplo, na palavra cebola, eu utilizo o C normal. Circo, o C normal. Cinema, o C normal. O cedilha é usado nas palavras de origens africanas, árabes e indígenas. Por exemplo, açougue, açúcar, dança, melaço, paçoca, endereço, Suíça, lição, caçula, pança e justiça. Então, todas essas palavras nós escrevemos com cedilha e não com S. O uso do SC. O SC, ele pertence ao grupo dos dígrafos. O que são dígrafos? Os dígrafos são encontros de duas consoantes, mas que quando juntamos, elas apresentam um único som. Por exemplo, na palavra piscina. A palavra piscina, eu não falo essas consoantes separadas. Eu não falo piscina, eu falo piscina, Tem o som de S. Descer. Descer, eu não falo também essas consoantes separadas.
O SC é usado antes das vogais E e I, né? Temos aí mais dois exemplos, adolescência e piscina. O S cedilha, nós sempre vamos utilizar antes das vogais A e O, por exemplo, nas palavras naçam e desço, que ficam com som de S. Então, meus amores, a melhor forma de aprendermos como usar essas consoantes de maneira correta é com muita leitura. Espero que com esses exemplos tenham compreendido melhor o uso do S, SS, C, cedilha, SC e S cedilha. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser.